Fala aí, jovens, tranquilo? Professor Caio Nogueira aqui e hoje mais um vídeo da nossa série da teoria até a prática. Nós vamos falar da técnica mais odiada pelos os alunos da área de saúde, que é o esfregaço sanguíneo. Só lembrando para você me seguir lá nas minhas redes sociais, que eu aviso toda vez que sair um vídeo novo aqui no YouTube. Então, o que é o esfregaço sanguíneo? Ele é um exame realizado na prática e da hematologia para a contagem e a identificação de anormalidades nas células de sangue. Nós vamos, nesse exame, principalmente realizar a contagem desses leucócitos. Nós também podemos usar esse exame para realizar a contagem de plaquetas, apesar de existir diversos outros testes para a realização da contagem de plaquetas, até mesmo por microscopia, e identificar anormalidades, principalmente aí nas hemácias e algumas anormalidades nos leucócitos. O teste consiste na execução de uma fina camada de sangue sobre uma lâmina de microscopia com auxílio de uma extensora. Então, o teste basicamente é adicionar uma pequena gotinha lá de sangue sobre uma lâmina, realizar a distensão e corar a lâmina e realizar a avaliação dela sob microscopia. Nós vamos fazer um vídeo posterior a esse sobre métodos de coloração. Nesse nós vamos dedicar mais falar sobre o esfregaço sanguíneo, a realização do esfregaço. Existem alguns critérios aí que você precisa tomar para realizar um esfregaço sanguíneo de qualidade. O primeiro é a limpeza dessa lâmina. A limpeza dela deve ser realizada com auxílio de um papel ou de uma gaze com álcool 70 para limpeza, para remoção de estruturas pequenas que estejam ali, né, sobre a lâmina, e até mesmo para remoção da gordura, de algumas gotículas de gordura que possam estar sobre a lâmina. Porque a gente pode ver aqui nesse desenho, ó, que a presença de lipídios, de gordura sobre essa lâmina pode causar essas pequenas alterações aqui, ó, sobre a corrida, a distensão desse sangue, o que vai dificultar a sua leitura. Aqui nesse esfregaço aqui é mais visível, né, essas pequenas manchas brancas que vai dificultar, na verdade vai inviabilizar a sua leitura. Essa lâmina de vidro ela não pode ser porosa, pois depois que a gente realizar a coloração dela, isso vai também aumentar a cor de fundo, que vai dificultar você a realizar a leitura dessa lâmina. O sangue utilizado para o esfregaço sanguíneo, ele pode ser um sangue sem anticoagulante, ou seja, aquele resíduo de sangue coletado na agulha, na seringa, né? Quer dizer, você pode pegar aquele resíduozinho e adicionar uma gotinha dele sobre a lâmina para fazer o esfregaço, ou até mesmo da ponta do dedo de um paciente, né? Mas eu dou preferência a fazer coleta de sangue, usar o sangue coletado em tubo contendo o anticoagulante EDTA. Isso porque aqui nessas imagens você pode ver a distensão sanguínea feita com sangue coletado em tubo com EDTA e é possível você quantificar aí as plaquetas presentes nessa amostra. Já na distensão sanguínea feita com sangue sem anticoagulante, você pode observar aí a presença de agregação plaquetária. Muito me perguntam sobre a quantidade de sangue que tem que ser utilizado, né? Essa quantidade ela não é definida na literatura. Eu já vi alguns profissionais de saúde, né, falar sobre uma variação entre 10 a 15 microlitros. O que se mais fala é que é uma gota. Eu já fiz um experimento lá no laboratório onde eu fui variando esse volume de sangue e para mim o volume ali próximo a 10 microlitros foi muito melhor do que volumes maiores. Então isso vai depender de você, você vai ter que treinar bastante aí para a realização desse teste. O ângulo da distensora, né? Então,
entre a lâmina e a distensora ele vai formar uma angulação. Essa angulação também é muito variada na literatura. O livro Células Sanguíneas, um guia prático, diz que esse ângulo deve ser de 25 a 30 graus. Já esse artigo de revisão aqui, que fala sobre a confecção de esfregaço sanguíneo, ele diz que esse ângulo deve ser de 30 a 45 graus. O que nós sabemos é que ângulos maiores, né, entre a lâmina e a distensora vai gerar esfregaços mais curtos e grossos, e ângulos menores vão gerar esfregaços mais longos e mais finos. Então o manipulador aí experiente sabe qual angulação mais ou menos ele deve utilizar na realização desse esfregaço. Como, por exemplo, em amostras de sangue com hematócrito acima do normal, a gente exige um ângulo mais agudo, né? Um ângulo menor, isso porque o sangue tem uma maior viscosidade. É descrito nesse livro aqui também, Células Sanguíneas, de que para hematócritos acima de 60% ou hemoglobina acima de 20 gramas por decilitro, vai ser bem difícil a realização desse esfregaço, principalmente da visualização desse esfregaço. Então, ele recomenda a adição de uma gota de salina a 0,9%. Isso para melhorar a sua visualização aí, da morfologia dessas células. Vocês vão errar muito fazendo os primeiros esfregaços de vocês, isso só vem com a prática, tá? Mas o que é um esfregaço de qualidade? Então esse artigo aqui determinou 3 pontos que esse esfregaço precisa ter. O primeiro é um abaulamento no final do esfregaço. Vocês podem ver aqui, ó, na cauda desse esfregaço, ele tem uma região abaulada, ele tem uma região arredondada, o que algumas literaturas chamam de zona de praia, ou até algumas literaturas americanas dizem que esse esfregaço sanguíneo ele precisa ter uma forma que eles chamam de forma de pena. Isso para garantir aí uma boa área de visualização dessas células nesse esfregaço. Além disso, as bordas laterais ela precisa ser bem delimitadas. Vocês podem ver aqui, ó, que existe delimitação das bordas desse esfregaço. Isso é porque ele foi feito com uma distensora com tamanho menor, né? Normalmente a gente lixa as bordas dessa distensora para a realização desse esfregaço sanguíneo. Além disso, 2/3 da lâmina deve estar coberta pelo filme. Então, para entender isso melhor, eu fiz uma separação aqui da lâmina a partir do ponto de aplicação do sangue. Apliquei o sangue aqui, fiz a distensão, separei ela em 3 áreas. A minha distensão sanguínea ela tem que ocupar pelo menos até essa área aqui. Normalmente a região de leitura ela precisa estar nessa segunda área aqui da lâmina, tá bom? Alguns erros que podem ser gerados aí durante a realização desses esfregaços, esses são os erros mais comuns, né? Vocês podem ver que esse esfregaço aqui ele tem uma franja alterada, né? Não uniforme, não está fazendo aquela região de praia como nós havíamos conversado. Isso normalmente está atrelado à distensora que já está áspera. Eu recomendo você descartar essa distensora e pegar uma distensora nova para a realização desse esfregaço sanguíneo. Nesse esfregaço sanguíneo aqui, vocês podem ver essas linhas aqui no corpo do esfregaço, o que indica mudança na angulação. Logo nos primeiros esfregaços, vocês não vão ter não vou conseguir fazer esse esfregaço de forma homogênea, né, sem movimentar o ângulo dessa distensão, o que vai gerar essas linhas. Lembra da quantidade de sangue que a gente havia conversado, né? Se você usar pouco sangue, a gente vai ter uma distensão de sangue muito curta, o que não vai permitir uma qualidade desse esfregaço. Vocês podem ver que nessa distensão aqui, ó,
o sangue está concentrado no meio, isso é uma gota de sangue não espalhada, né? Isso normalmente ocorre porque quando você aplica a distensura aqui, você vai fazer um leve recuo próximo da região do sangue e você precisa esperar todo o sangue ocupar essa distensura para que ela faça uma corrida, né, uma distensão de forma correta e não fique acumulado aqui bem no centro. Vocês estão vendo uma região aqui de extensão maior do que esse lado, isso provavelmente porque estão aplicando mais pressão de um lado da lâmina do que do outro, e além disso, nessa última aqui, esse rastro aqui no meio da distensão, referente à demora na confecção da lâmina, você aplica o sangue, fica lá esperando um tempo, conversando com o amigo, e aí o sangue começa a secar, e você acaba realizando esse rastro aqui no meio que vai impossibilitar a sua leitura nessa lâmina. Essas são as referências utilizadas aí durante essa aula. Esse livro aqui, principalmente, nós utilizamos muito. Essa autora tem vários artigos muito bons. Esse aqui era o artigo de revisão que eu havia citado, né? Vocês podem ler. E bora para a prática agora. A primeira etapa é a limpeza da lâmina. Faça a limpeza da lâmina com auxílio de uma gaze e álcool 70. Tente remover todas as impurezas na lâmina. Lembre que qualquer impureza presente vai prejudicar o seu esfregaço. A segunda etapa é fazer a identificação da lâmina. Como esse vídeo tem intuito apenas educativo, nós vamos usar apenas o nome do paciente. Agora sim, podemos começar a técnica de esfregaço. Nós vamos usar o sangue colhido em EDTA. Porém, você pode utilizar o resíduo de sangue presente na seringa da coleta de sangue venoso. Lembre-se sempre de homogeneizar bem a amostra antes de começar a técnica. Você deve fazer esse movimento aproximadamente 10 vezes. Agora, com o auxílio de uma pipeta automática, você vai pegar um pouco da amostra do paciente e adicionar uma pequena gota sobre a lâmina. Agora sim, você pode fazer o esfregaço sanguíneo. O ângulo entre a extensora e a lâmina deve ser de aproximadamente 30 a 40 graus. Vai depender da espessura do esfregaço que você quiser. Então você deve fazer um movimento para trás, fazendo com que todo o sangue se homogeneize, e depois um movimento único para frente. Veja melhor, esse esfregaço sanguíneo foi feito com mais qualidade. Um artigo de revisão publicado em 2014, que falou sobre a qualidade do esfregaço sanguíneo, apontou 2 pontos principais. A primeira, notem que esse esfregaço sanguíneo ele tem uma região arredondada no final. Isso é chamado de região de praia, ou em alguns artigos científicos em inglês eles falam que o esfregaço tem uma forma de pena. Isso é essencial para um esfregaço sanguíneo de qualidade. O segundo ponto é o tamanho desse esfregaço. Notem, eu separei esse esfregaço em 3 áreas e o tamanho do meu esfregaço ele não pode ser menor do que a primeira área. Ele sempre deve ultrapassar essa primeira área. Note que esse aqui vai até quase o finalzinho da segunda área. Então é isso, meus jovens. Espero que essa aula tenha auxiliado vocês a realizarem um esfregaço sanguíneo de qualidade. Vou pedir para vocês de novo me seguir nas minhas redes sociais e dessa vez pedir para que vocês compartilhem esse vídeo para aquele coleguinha
que tá com saudade das aulas práticas. Por hoje é só, meu povo. Fui!